Se você já precisou criar um diagrama de setorizações para o seu projeto da faculdade ou quem sabe para uma prancha de concurso, é bem provável que você tenha utilizado um software externo para tratar as imagens, seja Illustrator, Photoshop ou CorelDRAW. No vídeo de hoje eu quero te mostrar que há uma forma muito mais fácil de fazer sem a necessidade de qualquer software externo. Eu vou te mostrar como criar uma setorização em 3D no seu projeto 100% no ArchiCAD. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo. Ative também as notificações clicando nesse sininho para você não perder os próximos vídeos dessa série. Essa já é a terceira aula da série sobre setorizações aqui do canal. Inclusive, essa série foi sugerida lá pelos seguidores do Instagram. Se você não me segue por lá, aproveite para me seguir. Meu Instagram é bacelar.lucas. E também, se você que está acompanhando essa série já está tendo resultado, já colocou em prática, eu vou gostar muito de saber o seu resultado. Então, faz uma postagem lá no seu Instagram e me marca. Vai ser muito legal saber que você está aprendendo com o nosso canal e colocando em prática também e compartilhando esse conteúdo para mais pessoas. Não esqueça também de deixar no final os seus comentários, o que você está achando dessa série e desse vídeo especificamente, tá bom? Então, bora lá para a tela. Primeiramente, eu preciso te lembrar que esse vídeo faz parte de uma série que estamos fazendo aqui no canal sobre setorização. A gente já falou aqui sobre setorização 2D, onde a gente criou uma regra de sobreposição gráfica por meio de propriedades. Então, para você fazer essa aula aqui, para você assistir esse vídeo e entender completamente, você vai ter que voltar depois nessa aula onde a gente criou as propriedades, onde a gente criou a sobreposição gráfica, né? O padrão que você deve deixar aí no seu template para que você possa facilmente criar esses documentos de setorização, tanto 2D como 3D. Na aula de hoje a gente vai focar mais nessa parte aqui de como criar essa setorização 3D, né? Como que eu faço isso? Eu já posso te adiantar que isso aqui é por meio de um documento 3D com as zonas que a gente criou e também a sobreposição gráfica que a gente criou também nas primeiras aulas, porém com alguns detalhes que a gente vai ver nessa aula. Só um breve resumo do que a gente fez nas nossas primeiras aulas de setorização. A gente tem aqui as zonas, né, que são os ambientes do meu projeto criados, e a gente criou uma propriedade, vindo aqui em opções, gestor de propriedades, a gente criou uma propriedade chamada tipo de ambiente, onde a gente tem aqui algumas opções. A gente deixou aqui um ambiente social, íntimo e serviço. Sendo assim, a gente selecionou cada uma das zonas correspondentes. Por exemplo, toda essa parte aqui a gente definiu como área íntima. Então, você está vendo aqui íntimo. Já esses ambientes a gente definiu como área social e aqui área de serviço, né? Esses dois. Sendo assim, a gente criou uma sobreposição gráfica, que é exatamente essa daqui, sobreposição gráfica de estudo preliminar setorização, onde ele está pegando todos os ambientes, né, todas as zonas que tem o critério de área íntima e transformando em azul, o área social em amarelo e a área de serviço roxo. Como que isso foi feito? Aqui você vai ver, a gente criou essas três regras. Lá na nossa aula inicial sobre setorização, a gente criou do zero essa primeira regra aqui da área social, faltando apenas a parte de 3D, né, da sobreposição gráfica no 3D que a gente vai ver hoje. Então, se você está um pouco perdido nessa aula, ficar um pouco perdido, não se preocupe, que tem uma aula mais clara e detalhada onde a gente fez o passo a passo desse processo aqui. Agora, a gente vai partir para a setorização 3D. Como que a gente faz isso? Aqui, você precisa inicialmente de uma base 3D. Eu vou fazer aqui um documento 3D, eu vou fazer aqui um corte 3D. Para isso, eu uso essa ferramenta aqui de corte 3D, que está na caixa de ferramentas Standard. Se você habilitar ela, vai aparecer esses 4 ícones aqui de tesourinha, onde eu posso clicar e fazer aqui um plano de corte. Onde você clicar aqui, ele vai deixar. Eu posso até dar uma coordenada específica, por exemplo, digitar Z, que vai entrar aqui na coordenada de altura, e vou colocar 2,45 e vou dar um Enter. Clico em finalizar e aqui, tá ok meu plano de corte. Se você não quer mais ver esse plano de corte, roxinho aqui, que senão você pode clicar e acabar mexendo nele, eu vou dar um ESC. Você pode vir aqui nessa setinha e desabilitar o mostrar planos de corte. Beleza, agora que a gente já está vendo aqui o meu corte em 3D, eu preciso habilitar a visibilidade da minha zona em 3D. Para isso, eu vou entrar também aqui nessa setinha e vou entrar em filtro e corte elementos em 3D. Entrando aqui nessa janela, você tem várias opções aqui
para mostrar ou não mostrar algum elemento do seu 3D. Então aqui, por padrão, o ArchiCAD vem com a zona desabilitada no 3D. Então o que você faz? Você pode clicar aqui nessa caixinha, ele vai habilitar a zona para mostrar no 3D e você pode clicar em OK. Sendo assim, ó, você vai ver as suas zonas no 3D. Então muita gente não sabe, mas a ferramenta zona é um elemento tridimensional. Tá? Então posso selecionar ela aqui e você vai ver que ela tem realmente o 3D. Por que ela está azul? Porque nas definições padrões aqui dessa zona, aqui em modelo, você vai ver que ela está com uma superfície de vidro azul. Tá? Eu aconselho que você não mexa, deixe ela realmente dessa forma aqui. E a gente vai trocar a superfície dessa zona pela sobreposição gráfica. Tá ok? Então como que a gente vai fazer isso? Aqui nas regras de sobreposição, eu posso clicar aqui nesse ícone. Lá na nossa primeira aula de sobreposição gráfica, né? Ou melhor, na nossa primeira aula de setorização, eu ensinei como criar essa setorização aqui, ó, da área social. E depois, para a gente não ficar repetitivo, eu já apliquei uma que estava com todas as outras criadas, né? Mas eu vou fazer com vocês aqui um ponto que a gente não abordou na nossa primeira aula lá sobre setorização. Então, entrando nessa regra que a gente começou a criar na aula passada, nas aulas anteriores, eu vou entrar aqui nesses 3 pontinhos e aqui, ó, a gente trabalhou o quê? E qual foi o critério que a gente utilizou? A gente pediu para o ArchiCAD pegar todas as zonas que tivessem aqui, ó, a propriedade que a gente criou definida como social. Então, a propriedade de tipo de ambiente está definida como social. Sendo assim, a gente vai trocar a trama dela para essa trama aqui de 50% e com uma cor amarela. Foi isso que a gente fez lá na nossa aula anterior. Agora, eu vou dar um upgrade nessa regra de sobreposição gráfica. Além de trocar as tramas, eu quero que troque também a superfície. Sendo assim, essa sobreposição gráfica ela vai afetar não só a planta, mas também o 3D. Então isso, ó, habilito aqui a superfície e eu vou escolher aqui uma cor, por exemplo, essa óxido de chumbo amarelo aqui com transparência. Essa daqui foi eu que criei, mas você pode procurar alguma superfície translúcida que já tenha criado aí no seu template. Então vou utilizar aqui a minha que eu criei para esse projeto, clico em OK e OK novamente. Sendo assim, olha só que legal, tudo que estava como área social já ficou ali com aquela transparência amarela. Ela tá bem suave aqui, mas quando a gente gerar um documento 3D, você vai ver que ela vai ficar bem forte. Lucas, eu não sei criar uma superfície nova com transparência para eu poder fazer a minha setorização. Então aqui a gente está fazendo um exemplo bem simples com apenas 3 cores. Mas pode ser que você queira usar esse recurso para uma setorização mais complexa, com mais cores, né? Então é bem simples a forma de você criar uma superfície como essa, tá? Vou fazer aqui com você um outro tipo. Então, opções, atributos do elemento, superfícies. Então, digamos, ó, que eu quero criar uma outra superfície translúcida amarela também. Então, clico no pop-up, posso escolher, por exemplo, ó, esse amarelo cádmio aqui. E aí eu quero agora que ela seja transparente. Eu não vou editar essa superfície, eu vou duplicar criando uma nova. Clico aqui em novo e aqui, ó, vou deixar marcado como duplicar. E a gente vai chamar de pintura amarelo, cádmio. Eu vou deixar aqui, ó, transparência. Clico em OK. E o item que você vai mexer para ele ficar transparente é esse aqui, ó, transparência, exatamente na transmitância. Pelos testes que eu fiz aqui com o documento 3D, o mínimo que eu preciso colocar aqui é 60 de transmitância para que ele fique legal lá no meu documento 3D. Se você tiver muito pouco aqui, às vezes 20%, 20%, 25%, ele pode ser que fique opaco mesmo no documento 3D, tá? Então, se você quer transparente, pode colocar aí pelo menos 60. Posso clicar em OK e pronto, aquela minha superfície vai estar criada. Agora, para você habilitar ela na sua sobreposição gráfica, é só você entrar aqui, entrar na regra de novo e aqui você substitui, né, pela cor que você criou. Então, tem aqui, ó, cádmio, transparência, OK e OK novamente. Tá lá. Bom, para a gente ganhar tempo, eu já tenho uma regra de sobreposição gráfica criada aqui para todos os elementos, né? Então eu posso mudar aqui para minha estudo preliminar setorização. Então já está aqui criado, tá bem fraquinho, mas aqui você consegue ver, ó, tem um azul, aqui amarelo e aqui o roxo. Quando a gente gerar o documento 3D vai ficar mais forte isso. Então a primeira coisa é mudar a forma da perspectiva que está como cônica para uma perspectiva axonométrica, né? Uma perspectiva paralela. Então eu vou clicar aqui, então ele já ficou ali com vista paralela. Você pode continuar orbitando também para posicionar da maneira que você quer. Para mim, essa forma aqui já está legal. Então, eu vou posicionar aqui do jeito que eu quero. O que você está vendo na sua janela aqui de trabalho vai ser o documento que ele vai criar. Se você tiver um pouco cortado assim, ele vai gerar um documento faltando um pedaço. Como o meu pergolado está fora, ó, ele não vai aparecer no meu documento 3D. Eu realmente não quero ele lá, eu quero só isso daqui. Então, ó, faça o enquadramento que você quer. E agora você vai clicar numa área em branco, vazia, ó.
e depois em novo documento 3D a partir do 3D. Agora, Lucas, não tem uma área vazia no meu projeto, aqui estou clicando no terreno, não está dando, né? Porque se você clicar num ambiente, ó, em um modelo, ele não vai permitir você criar um novo documento 3D. Você pode vir aqui no mapa de projeto, clicar também com o botão direito do mouse sobre o documento 3D. Aqui, ó, você vai ter a mesma opção de novo documento 3D a partir do 3D. Eu vou deixar o nome dele como ID0 e aqui setorização 3D. Vamos clicar em criar. E olha só que legal, o nosso documento 3D está praticamente pronto. A gente pode fazer apenas alguns retoques finais. O primeiro deles é a escala. Eu quero deixar na escala 1:200 para que fique mais ou menos, ou melhor, que fique na mesma escala da minha planta, que eu já estava trabalhando com 1:200 e caiba melhor na minha prancha, né? Agora eu vou também alterar aqui as cores. Se você quer uma perspectiva colorida, tudo bem, aqui já está por padrão colorido. Mas eu quero, por exemplo, que ela fique toda branquinha e o colorido fique apenas os meus ambientes. Então posso clicar com o botão direito do mouse no área vazia e definições de documento 3D. Sendo assim, eu posso vir aqui, ó, em elementos não cortados, ou seja, os elementos que estão em vista, né, que não foram cortados. Ele está aqui preenchendo com as cores próprias, por isso que você está vendo o deck marrom, concreto cinza, sendo que eu quero agora que fique tudo branco. Então clico no pop-up e mudo para a cor da caneta uniforme. Agora eu posso mudar essa caneta aqui, ó, para uma caneta 19, que é uma caneta branca. Aqui você tem outras opções interessantes também nesse documento 3D, como por exemplo a sombra do sol, que você pode deixar habilitada ou não, transparência, achuras vetoriais, vários outros recursos que não dá tempo de eu mostrar aqui nessa aula. Lá no treinamento BIM para arquitetos, que é o nosso treinamento online completo, a gente faz vários exemplos de documentos 3D para várias aplicações e a gente consegue explorar bastante esses recursos, tá? Mas aqui eu vou focar apenas no que eu quero para esse exemplo. Então, marquei ali apenas a cor que eu não quero mais colorido, mas eu quero apenas uniforme, tudo branco, e eu vou clicar em OK. E olha só que legal, ele já ficou ali branquinho e eu tenho só a minha setorização colorida. Para a gente finalizar aqui esse desenho, você pode também utilizar aqui, por exemplo, a ferramenta polilinha e usar aqui uma caneta bem grossa. Por exemplo, essa caneta 238, ó, que tem 0,7 milímetros. Verifique se você está com a espessura real da linha habilitada, para você realmente ver a espessura real da linha. E agora você pode fazer um contorno aqui. Eu vou fazer só um exemplo, ó, iniciando aqui nesse trecho. Você vai contornando aqui o seu projeto, dá um efeito bem legal para esse tipo de diagramação, ó. Então vou até o final. E assim você vai contornando até chegar aqui no final. E olha só que bacana. Eu utilizei aqui, ó, uma linha que tem uma espessura bem legal, então ela fica bem destacada. E agora aqui já tem um efeito muito legal para essa nossa setorização 3D. O ideal agora é você salvar essa vista aqui no seu mapa de vistas para você não perder essas configurações. Então vem aqui no mapa de vistas e aqui eu já tinha uma pastinha chamada legendas de setorização que a gente fez na aula passada. Eu vou deixar aqui mesmo e vou clicar em salvar vista atual. Observe que eu estou salvando aqui na escala que eu quero, que é a escala 1:200, com a combinação de vegetais para setorização que eu criei antes, onde eu escondo alguns elementos que eu não quero ver nessa setorização. Eu tenho aqui também, muito importante, a minha sobreposição gráfica de setorização, que é o principal filtro aqui dessa vista, né? Que é o que está trocando as cores ali da minha setorização. Então clico aqui em criar e já vai estar salvo ali para poder inserir na minha prancha. E agora, ó, é só selecionar aqui as minhas duas vistas com a minha prancha aqui aberta e arrastar aqui para dentro da minha prancha. Olha lá que legal, tenho aqui a minha setorização 3D e aqui também aquela nossa legendinha que a gente fez na aula passada. Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, está gostando dessa série também, por favor, clica aqui em gostei, compartilhe para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para você não perder os próximos vídeos dessa série ou também poder acompanhar todos os outros. Se você caiu aqui de paraquedas e não viu ainda os outros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui no final desse vídeo o link da playlist completa, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê na próxima.